Plantão policial. Oferecimento Birigui Piscinas, a tranquilidade para o seu lazer. Olha, um homem de 38 anos foi preso suspeito de agredir e ameaçar a esposa no bairro Parque Industrial em Rio Preto. Foi durante a madrugada. Segundo as informações, a polícia foi chamada e encontrou a mulher de 29 anos na rua. Ela apresentava lesões no rosto e contou que havia sido agredida pelo marido. A polícia foi até a casa do casal. Encontrou o homem que negou o crime. O casal foi levado para a central de flagrantes. A vítima contou que se casou com o suspeito em dezembro de 2020. Segundo a mulher, em janeiro deste ano ele foi preso por agressões contra ela. E nesta quarta-feira voltou novamente a agredi-la com socos, chutes e empurrões, além de ameaçá-la de morte. De acordo com o boletim de ocorrência, o médico legista constatou as lesões corporais da vítima. Ele foi preso e o caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e ameaça. Aí eu pergunto, ele já agrediu ela em dezembro, agora voltou a agredir ela novamente. Se ela larga dele, ele fala que vai matar ela. Daqui a pouco ele está na rua de novo. Vão esperar o quê? Que ele mate a mulher, para depois ele ficar mais 2 ou 3 anos na cadeia, sair e fazer a mesma coisa com outra gente. Então, é o Código Penal nosso. E olha só, um mecânico de 32 anos foi preso ao ser flagrado transportando 30 tijolos de pasta base de cocaína, um alto valor de mercado paralelo, dentro de um automóvel na rodovia Marechal Rondon, SP-300, na altura de Araçatuba. Foi um trabalho do TOR na manhã de ontem, na operação Toque de Restrição, quando suspeitaram do motorista e decidiram abordá-lo. Depois de fazerem perguntas, ele entrou em contradição, houve uma abordagem minuciosa no carro e um fundo falso instalado no painel do veículo. Foram encontrados os 30 tijolos que foram levados para a delegacia central. Ele recebeu voz de prisão em flagrante. O Tribunal de Justiça de São Paulo ele anulou a decisão de homicídio culposo no caso do empresário de Araçatuba, condenado por dirigir um Mustang em alta velocidade, matar um comerciante, Alcides José Domingues, de 69 anos, isso em março de 2016. O Tribunal de Justiça de Araçatuba deixou de abrir a possibilidade das partes se manifestarem, assim entendeu o TJ, antes da sentença de homicídio culposo. Como isso não ocorreu, a decisão foi anulada e o juiz deve sentenciar novamente. Também está anulada a decisão que absolveu a mulher do empresário, Luciano Justo, e um primo dele, que era policial militar rodoviário. Eles foram acusados pelo Ministério Público por fraude processual. Segundo o Ministério Público, ele dirigia um Mustang já batido em dispositivo que aumentaria a potência do veículo. Quer dizer, os dois aí, o casal acusado, eles mexeram, tiraram do Mustang batido esse dispositivo que aumentaria a potência do veículo. Se o juiz mantiver a sentença, o Ministério Público vai recorrer para que o empresário seja julgado por homicídio doloso por júri popular. A defesa diz que recebeu com surpresa a informação. Vai esperar a publicação da decisão para decidir se vai recorrer. O acidente, só para avivar a memória, aconteceu no dia 12 de março de 2016. Naquela época, o empresário dirigia um Mustang pela Avenida Brasília, em Araçatuba, quando atingiu outro carro que cruzava a via. Câmeras flagraram o carro esportivo em alta velocidade. O outro motorista, Alcides José Domingues, 69 anos, morreu no local. O impacto da batida foi tão forte que o carro da vítima foi jogado no canteiro central da avenida. Depois de bater no carro do comerciante, o Mustang ainda atingiu um poste. Segundo a Polícia Civil, a perícia apontou que o empresário estava a pelo menos 140 km por hora.
e o máximo permitido naquela avenida é 60 km por hora. Estava 80 km a mais. Denúncia do Ministério Público consta que ele tinha bebido também antes do acidente. A vítima ficou presa nas ferragens e morreu na hora. Um motorista que testemunhou o acidente disse à polícia, que está registrado no boletim de ocorrência, que o Mustang estava em alta velocidade quando ultrapassou o carro dessa testemunha e bateu no outro carro. O caso teve repercussão nacional. Na época do acidente, o empresário chegou a ser preso, mas pagou uma fiança de R$17 mil e foi liberado horas depois da batida. E o homem que ficou gravemente ferido após ser baleado no rosto em Votuporanga já havia sido alvo de disparos em dezembro do ano passado, segundo a Polícia Civil. De acordo com o delegado do caso, o Dr. Dovairdes Carmona, ele que é da DIG, ele foi baleado, o rapaz, no braço no dia 24 de dezembro. A avó do rapaz presenciou o crime, mas não revelou à polícia o autor dos disparos. Na última segunda-feira, a vítima foi baleada no rosto e a suspeita é de que os disparos tenham sido feitos por dois homens em uma motocicleta. Ainda, segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como tentativa de homicídio e a vítima permanece internada em estado grave na Santa Casa de Rio Preto. Vitória Vargas da Silva Buranello, 20 anos, moradora do bairro Cidade Jardim, mas em Penápolis. Ela morreu na tarde de ontem na Santa Casa de Araçatuba. Ela estava internada havia um mês quando se feriu ao cair com uma moto de um pontilhão na rodovia Marechal Rondon, em Glicério. Policiais rodoviários que atenderam a ocorrência em 15 de março relataram que o acidente aconteceu no KM 499 da estrada. Chegando ao local, a vítima havia sido atendida pela unidade de resgate da concessionária Via Rondon e encaminhada para o pronto-socorro de Penápolis. A moto dela, uma Honda Bros, estava caída no canteiro central entre as pistas. Sinais indicaram que o veículo saiu da rodovia pelo lado esquerdo e seguiu por cerca de 200 metros entre a estrada e a canaleta do canteiro central, onde bateu em uma placa de sinalização, caiu no acesso ao retorno para a cidade de Glicério. O local foi preservado para a realização da perícia. Quando os policiais foram ao pronto-socorro, foram informados que o estado de saúde da vítima naquele momento era gravíssimo. A moto dela foi liberada para um avô após a conclusão da perícia. E um homem de 36 anos, morador da Vila Fátima, em Penápolis, foi preso na noite de ontem pela Polícia Militar, acusado de furtar uma caminhonete F350. O veículo pertence a um veterinário de 36 anos. Estava estacionado dentro do estacionamento quando foi levado. A equipe fez o flagrante, relatou o boletim de ocorrência, que isso aconteceu na Rua Marginal, onde estava instalado um depósito de produtos agrícolas, e neste depósito estava guardada essa caminhonete, mas a chave estava no contato. Ao analisar as imagens do sistema de monitoramento, os policiais reconheceram o autor por ser já conhecido nos meios policiais por crimes contra o patrimônio na cidade. Eles saíram em diligências e encontraram o rapaz, com esta caminhonete na Marginal Maria Chica, próximo ao Centro do Lazer do Trabalhador. Houve uma tentativa de abordagem, mas o autor fugiu e só parou na Rua Guaporé, bairro Vila América. Ele desceu do veículo, tentou correr ainda, mas foi detido. Inclusive teve uma queda, se lesionou e acabou sendo levado para o pronto-socorro municipal antes do plantão. O acusado permaneceu em silêncio, passou por atendimento médico e agora está à disposição da justiça. A caminhonete foi devolvida. O destaque final fica por um furto qualificado. Foi na Rua Belém, pátio de recolha WA, centro de Birigui. Foi registrado às 9h47 da manhã. A vítima é o proprietário do pátio. Ele relatou na delegacia e acionou a polícia militar para atendimento de uma ocorrência de furto. O proprietário declarou que seu pai foi visitar o pátio de recolha
e percebeu que a parede estava quebrada e a falta de motos. Então ele ligou para o filho, que é o proprietário. Quando a equipe policial chegou no local dos fatos, fizeram contato com o proprietário, que informou que 2 motocicletas haviam sido furtadas, que ele não sabia dar tanto o modelo quanto o emplacamento das motocicletas, por tratar-se de um pátio de antigo armazenagem de sucatas, que posteriormente vão para leilão. Perícia técnica compareceu no local com a viatura, com os peritos e fotógrafos para fazer um levantamento bem detalhado dos fatos para posteriormente emitir um laudo da técnica. Neste calor, mergulhe em um dos modelos de